Pessoal, bom dia. Então vamos corrigir as atividades de hoje. As atividades referentes à diferença de potencial elétrico, corrente elétrica e resistência elétrica. Então esses aqui são os objetivos da aula de hoje. Ok? Então na questão 1, nós vamos fazer aqui a correção aqui dessa questão 1. A primeira coisa aqui, devemos tirar o que? As informações referente à questão. Então, dados. Então, dados. Um resistor de 100 ohms. Então, a resistência aqui vale quanto? A resistência. A resistência vale 100 ohms. Ok, pessoal? Então, 100. É percorrido por uma corrente de quanto? 20 miliamperes. Então, corrente elétrica ali vale 20 miliamperes. Que é igual então vou manter aqui 20. Esse M aqui, ó, vale 10 elevado a menos 3. Então, vezes 10 elevado a menos 3. E vou manter essa unidade aqui, que é de corrente elétrica. E ele quer saber qual que é a DDP entre os... Ele quer saber qual que é o valor da DDP entre os terminais do resistor. Então, você já conhece que é U. U significa a diferença de potencial elétrico entre os terminais do resistor aqui, ó, percorrido por uma corrente de 20 miliamperes. Ok, pessoal? Então vamos calcular lá. Então vamos calcular. Aplicando a primeira lei de Ohm, temos que R é igual a I. Então, U é igual a quanto? A resistência vale quanto? 100. Então a resistência ali vale 100 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3. Resolvendo essa conta, então temos que U é igual 100 vezes 200, 100 vezes 20. 100 vezes 20 é quanto? 2.000. 2.000 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pessoal, essa aqui, se você deixar assim, não está errado. Se você colocar a unidade aqui, ó, tem volts, não está errado. Mas não tem essa alternativa aqui, então vamos pegar esse 2.000 aqui, ó, e vou passar ele em notação científica. Então, 2.000 é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 3. Então, ok, pessoal? Então, veja só. Então, eu deixei na base 10, ó, peguei a vírgula aqui e desloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ficou 2 vezes 10 elevado a terceira. Vou pegar esse valor aqui e vou substituir no lugar desse aqui. Porque 2.000 é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 3. Então, U vai ser igual
a 2 vezes 10 elevado à terceira vezes 10, ok, pessoal? Aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Beleza? Então, U vai ser igual 2. Como as bases são iguais, eu mantenho as bases e soma os expoentes. Então, 3 com menos 3 é 0. Então, U é igual 2 vezes. Então, todo número, de acordo com a regra da matemática, elevado a zero, é quanto? É 1. Então, 2 vezes 1, U é igual a 2,0 volts. Então, pronto. Calculamos aqui a diferença de potencial elétrico entre os terminais que tem um resistor que vale 100 ohms, que é percorrido por uma corrente de 20 miliamperes. Ok, pessoal? Então a alternativa aqui é a letra A. Beleza? Então só lembrando aí, ó, que resistor, eles são componentes que têm a finalidade de oferecer a oposição à passagem de corrente elétrica através de seu material. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que possui como unidade essa unidade aqui, ó, que é o ohm. Então, ok, pessoal? Então, resistores ou resistor, ele tem a finalidade de oferecer o que? A oposição à corrente elétrica através do que? Do seu material. A essa oposição da corrente elétrica que o resistor oferece, damos os nomes de quê? De resistência elétrica ou impedância, que possui essa unidade aqui. Ok, pessoal? Então, quanto maior esse valor aqui, ó, maior o resistor vai oferecer oposição à passagem de corrente elétrica. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Então, na próxima questão aqui, ó, refere-se a um resistor ôhmico submetido a uma DDP de 40 volts. É atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 amperes, qual que é o valor da DDP? DDP significa o quê? Diferença de potencial elétrico. Então ele quer saber qual que é a diferença de potencial elétrico em volts quando a corrente elétrica for 4 amperes. Então, ok, pessoal? Então vejamos aqui. Então nessa atividade aí, nós não temos o valor da resistência. Então primeiro nós vamos calcular a resistência elétrica. Por quê? Ó, você tem 40 volts e uma corrente de 20 amperes. Então primeiro vamos calcular o valor da resistência, para depois calculamos o valor da DDP quando a corrente elétrica for 4 amperes, ok? Então vamos tirar aqui os dados aqui, então dados, tirar aqui as informações. Ok, pessoal? Então a DDP ali vale quanto? Que é o U, vale 40 volts. Então 40 volts. Não esqueça de colocar a unidade, que é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de quanto? 20 amperes. Então 20 amperes.
20 amperes. Ok, pessoal? Então, primeiro nós vamos calcular o que? A resistência elétrica, que é o R. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, temos que R é igual, R é igual a, U é igual a R vezes I. Ok? O valor da DDP vale quanto? 40. 40 volts. Que é igual a corrente elétrica vale quanto? 20. Então 20 vezes o R, que é a resistência elétrica que nós queremos encontrar. Então a resistência elétrica vai ficar igual a quanto? R é igual a 40 dividido por 20. Então, ok, pessoal? Então, R é igual a quanto? 40 dividido por 20 vai dar 2, né? Ok? Posso eliminar aqui, então 4 dividido por 2 é 2. Então, 2 o que? 2 ohm. Então, tá aqui o símbolo da resistência. Ok, pessoal? Então nós calculamos aqui. Agora nós podemos calcular o quanto que vale a DDP, que é a diferença de potencial elétrico, quando a corrente for quanto? 4 amperes. Então vou colocar aqui, ó. Vou tirar os dados primeiros. Então dados. Ó, quando a corrente for 4 amperes, e a resistência nós conseguimos calcular que vale quanto? R igual a 2 ohm. Ele quer saber qual que é o valor dessa DDP. Quando a corrente elétrica vale 4 amperes. Qual é o valor dessa DDP? Então, ok, pessoal? Então, vamos calcular lá. Então, U é igual a R vezes I. Então, a DDP vai ser igual, o R é 2, que é a resistência elétrica, vezes a corrente, que é 4 amperes. Então, 4 Então, a DDP vai ser igual a quanto? 2 vezes 4. 8 volts. Ok, pessoal? Então, a DDP aqui vale quanto? 8 volts. Então, a alternativa aqui é a. Beleza? Beleza, pessoal? Então, quando a corrente for 4 amperes, a DDP vai ser quanto? 8 volts. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Então a questão 3 aqui, ó, está referindo-se quer que você calcule qual é a resistência entre os terminais
quando a DDP vale 50 volts e que tem uma corrente de quanto? A corrente vale quanto? 5 amperes. Então vamos ler a questão aqui. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Então vejamos aqui, ó. Então, ao ser estabelecido uma diferença de potencial elétrico que vale 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente o quê? Então surge uma corrente de 5 amperes. É isso que a questão está querendo dizer. Então, quando estabelece uma diferença de potencial elétrico de 50 volts entre os terminais do resistor, surge uma corrente de quanto? De 5 amperes. Qual é a resistência entre os terminais? Então vamos calcular aqui. Então vamos tirar aqui os dados. Então, dados. A DDP vale quanto? Que é o U, vale 50 volts. E a corrente elétrica vale quanto? 5 amperes. Ok, pessoal? Então ele está querendo saber qual que é o valor dessa resistência elétrica, que é o R que ele quer saber. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, temos que U é igual a R vezes I. Essa DDP aqui vale 50 volts. 50 volts é igual a corrente vale 5 amperes, então 5 vezes R. Portanto, R vai ser igual a quanto? 50 dividido por 5. 50 dividido por 5. A resistência vale quanto? 10. Então a resistência elétrica vale 10 ohm. Ok, pessoal? Então a resistência elétrica vale 10 ohm. Ok? Então essa resistência aqui vale 10 ohms. Quando é estabelecida uma diferença de potencial elétrico, que é a DDP, de 50 volts entre os terminais de um resistor, que surge uma corrente elétrica de 5 amperes devido a essa diferença de potencial elétrico. Ok, pessoal? E o valor da resistência é quanto? 10 ohm. Ok? Então essa questão aqui já está resolvida. Então vamos calcular a próxima questão. Então essa questão aqui é bastante interessante. Ó, vejamos aqui, ó, um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma diferença de potencial U, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor da corrente I, se a DDP for o dobro. Então se a DDP for o dobro, então vamos anotar aqui. Então U, então lembrando que a DDP é o dobro. Então deixa eu escrever aqui dados. Dados. Então o valor da DDP é quanto? É o dobro. Se a DDP for o dobro. Então 2U. Ok, pessoal? Que é o dobro.
Então por isso que eu multipliquei aqui por 2, 2 vezes U. Então o valor da corrente elétrica, se a DDP for o dobro do valor inicial. Então, ok? Então ele está referindo se a DDP aqui for o dobro em relação a esse valor inicial aqui. Então 2 vezes U é o dobro em relação a esse valor aqui da DDP inicial. Então, ok? Então, o valor da corrente elétrica, se a DDP for o dobro do valor inicial e a resistência for substituída por outra de valor 3R. Então, tá aqui. Então, essa aqui é o valor da resistência. Que vale quanto? 3R. Então, deixa eu apagar aqui. Então R vale quanto? 3R. Ok, pessoal? É o valor da resistência. 3R. Então ele quer saber aqui qual que é o valor da corrente elétrica. É o que ele quer saber dessa questão. Lembrando, quando a DDP tiver o dobro em relação ao valor inicial, então o dobro é 2U. Então, ok, pessoal? 2 vezes U é o dobro em relação ao valor dessa DDP, que é o valor inicial. Ok? E a resistência foi substituída por quanto? Por 3R. Então tá aqui. Então agora vamos calcular aqui qual que é o valor da corrente elétrica. Então vejamos. Então aplicando a primeira lei de Ohm, temos que U é igual a R vezes I. U vale quanto? Que é a DDP? 2U, que é o dobro. Então 2U, que é igual. Essa resistência aqui vale quanto? 3R. Então vai ficar 3R vezes I. Ok, pessoal? Então, como eu quero a corrente, vou isolar aqui. Então vai ficar I, que é igual a 2U, que é a DDP, dividido por 3R. Então, I vai ser igual a quanto? Então, vai ficar 2/3 U dividido por R, DDP dividido pela resistência, te dá corrente elétrica. Ok, pessoal? Tá aqui, ó. Então, essa corrente elétrica vale quanto? 2/3. Então, 2/3 de I. Ok, pessoal? Então, tá aqui o valor aqui. Beleza? Então, esse é o valor que nós encontramos. Então, qual é a alternativa? É a letra alternativa C. Ok, pessoal? Então, não. Aqui nós só aplicamos o que? A primeira lei de Ohm. Ou você poderia ter feito assim também. Então, a corrente pode ser calculada, que é igual a quanto? Ó. Então, vai ficar a DDP dividido pela resistência elétrica. Então, U dividido por R. Substituindo, que vai dar o mesmo valor. Então, U é quanto? É 2
U, que é a DDP, que é o dobro do valor inicial em relação a isso aqui, que é o valor inicial. Ok, pessoal? Estou lembrando que a DDP ela foi dobrada. Ok? Dividido pelo valor da resistência, que vale quanto? 3R. Então, 3R. Então, o valor aqui vai dar igual a quanto? Da corrente elétrica. Então, 2/3 ok, pessoal? Então, U dividido por R te dá a corrente elétrica. Então, ok? Então, esse aqui é o valor. Beleza, pessoal? Então, a alternativa está... Então, a alternativa aqui é a letra C. Então, ok? Então, lembrando que todas as questões corrigidas. E só fazendo uma observação aqui, pessoal. Então, lembrando que quando o material é atravessado por uma corrente elétrica, na realidade, os materiais eles têm uma resistência que se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, ok? Então, quando essa resistência é zero, aí o que ocorre? Quando o material tem a resistência zero, significa que quando esse material tem a resistência zero, é porque esse material ele é o que? Um bom condutor de corrente elétrica, e que o valor da resistência, quando é zero, esse material ele não opõe à passagem da corrente elétrica. Então, ok, pessoal? Ou quando esse material ele tem uma resistência quase próximo de zero. Então, se esse material tem o valor da resistência é quase zero, então esse material ele não... Aí nós podemos considerar que a resistência vale quanto? Zero. Então significa que esse material ele não se opõe à passagem da corrente elétrica, quando a resistência é igual a zero. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.